Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia para leigos e leigas, paz e bem. Então, continuando com o nosso curso de Teologia Sistemática, nós vamos conversar hoje sobre Mariologia, parte 1. Vai ter dois encontros, parte 1 e parte 2. O termo na teologia chamado Mariologia significa estudar sobre a mãe de Jesus, Maria, a mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, na história da igreja e também na história da Bíblia. Quando você tem muita gente que fala Mariologia, aí é no masculino. Eu prefiro mais falar Mariologia, quiser, no estudo feminino. E claro que os dois termos estão corretos. Hoje nós vamos estudar a Virgem Maria no mistério de Cristo e da Igreja. E nós vamos ter como referência vários textos bíblicos, porque vai falar Maria na Sagrada Escritura. Então vocês vão anotando aí os textos, tá? Para vocês poderem estudar depois, que vai falar sobre esse assunto de Mariologia. Muito bem, Maria não tem muitos textos na Bíblia canônica. Quando a gente fala Bíblia canônica, é essa Bíblia que nós temos aqui, que todos vocês têm aí, ó, chamada Bíblia Sagrada, organizado pela Igreja Católica, né? Agora, nós temos também os evangelhos apócrifos. A gente já conversou também aqui vamos conversar um pouquinho também aqui no curso de Teologia sobre os evangelhos apócrifos, que são aqueles textos sagrados que não entrou aqui na Bíblia canônica. Por quê? Porque a Bíblia foi organizada lá no ano 380, no século IV depois de Cristo, e não dava para colocar tudo aqui. Então a Bíblia canônica tem 73 livros. Aquela vez tinha muito mais de 2.000 livros. E a igreja tinha que organizar, não tantos livros, que a gente não consegue ler tudo. E a igreja chegou à conclusão que esses livros, que tem na Bíblia canônica, eram suficientes para nos alimentar a nossa fé. Então, eu vou conversar um pouco sobre isso. Então, hoje, nós vamos falar então sobre a Maria na Sagrada Escritura. Na pregação missionária dos apóstolos, logo após a morte de Jesus, eles não visavam muito falar de Maria. Eles falavam mais de Jesus. Vamos dar um exemplo no dia de hoje para nós entender isso? Todo mundo conhece os papas, né? O Papa João Paulo II, que ficou aí durante 27 anos no pontificado. Agora ele é São João Paulo II, né? É o santo. Quem que é a mãe dele? Ninguém sabe. Ninguém não, poucas pessoas sabem, né? Depois tivemos o Papa Bento XVI. Quem que é a mãe dele? E depois o Papa agora Francisco. Quem que é a mãe dele? Não, porque o importante aqui não é que a mãe não seja importante. A mãe é muito importante, mas o foco é a pessoa que está em destaque. E o foco ali era Jesus. Então, quando os evangelhos foram escritos, no caso de Marcos, Mateus, Lucas e João, foi lá para o ano 70 a 100 depois de Cristo. Então, vamos para o evangelho de João no 100. Jesus foi morto no ano 33, fazia quase 70 anos que Jesus tinha sido morto. Mas os apóstolos levaram essa palavra para lá. E nessa história não apareceu muito Maria. Então os evangelhos não aparecem muito a história de Maria, mas tem. E o evangelista que mais fala de Maria é o evangelista Lucas, né? O evangelho segundo Lucas. Marcos fala muito pouquinho, Mateus mais um pouquinho, João um pouco também, mas Lucas dá mais destaque para Maria na Sagrada Escritura. E vai aparecer aqui então, o primeiro texto que vai falar de Maria é a carta aos Gálatas. E a carta de Paulo, ela foi escrita anterior aos evangelhos. Os evangelhos estão do ano 70 a 100,
As cartas de Paulo dá do ano 50 a 60, então está bem antes, né? E na carta aos Gálatas, por volta de 57, 58 depois de Cristo, o Paulo escreveu assim, ó, no capítulo 4:4. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher que estava sujeito à lei, e ele nasceu também sujeito à lei. Plenitude dos tempos. Chegou a hora de Jesus nascer. E aqui, quando ele usa o termo tempo, ele está falando no sentido cronológico, né? Porque a Bíblia, quando ele fala de tempo, ele não é no sentido cronológico, que nós aqui, ó, a história, nós estamos falando do ano 380 lá, depois de Cristo, é o ontem, o hoje e o amanhã, isso é cronologia, é o jeito de nós marcar o tempo. Mas Deus tem outros jeitos, tem outros tempos, e a Bíblia explica muito bem isso. Mas para resumir aqui, né, não vamos falar de tempo aqui, que não vai dar tempo falar de tempo, né? Então nós vamos falar que a Bíblia, quando ela fala de tempo, ela está falando de kairos. Kairos significa graça, uma graça que não tem limite. Que beleza, né? E vai falar também lá em Romanos, então, da Virgem Maria, da Virgem chamada Maria, que qual nasceu também. E Maria já foi pré-figurada no Antigo Testamento. No Antigo Testamento aqui, vai dizer lá, assim, olha, o Antigo Testamento escreve a história da salvação. E nessa história da salvação, lá no livro do Gênesis, tem a Eva. E depois, aquela historinha que a Eva comeu a fruta e deu para o Adão. Está no Gênesis 2. E no Gênesis 3, aparece que ela comeu e deu para o Adão. E através de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Aí, no capítulo 3, versículo 15, né, do Gênesis, vocês anotam aí, vai colocando para vocês lerem. E o 16 vai falar a importância da mulher na Bíblia. Porque a palavra Eva, assim, Adão, a palavra Adão significa humanidade. É toda a humanidade. A palavra Adão significa humanidade. Vem de Adão, do hebraico, significa humanidade. E a palavra Eva significa vida. Então, quando a Bíblia está dizendo assim, Deus criou Adão e Eva, está dizendo Deus criou a humanidade e a vida. Olha que beleza, né? Nesse sentido de humanidade aqui, né? Então, no capítulo 3, vou pegar aqui para vocês verem. O capítulo 3, versículo 15 e 16 diz assim, ó. Versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre os descendentes dela. Eles procurarão esmagar-lhe a cabeça, e você tentará morder-lhes o calcanhar. Olha só, o versículo 15. Conta uma historinha popular, porque ninguém sabe como que Deus criou o mundo, ninguém estava lá, né? Nenhum de nós estava lá, então é história de fé. Diz que a mulher, ela é tão poderosa aqui na Bíblia, que ela pode esmagar a cabeça da serpente. O que é a serpente? A serpente significa o mal. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, vai dizer assim que o dragão é o grande poderoso que vem fazer mal para a terra. E no capítulo 12 do livro do Apocalipse, versículo 9, diz assim, ó, o dragão é a antiga serpente, é o Satanás e o diabo. Então tudo isso, Satanás, diabo, e demônio e serpente, significa o mal. Então o mal está na terra até hoje. O que é o mal? É a violência. O que é o mal? É a fome. O que é o mal? É a doença, né? Passando por uma pandemia, muita violência, muita gente matando outras pessoas, polícia matando um monte de gente, guerra, né? Estamos tendo lá no leste da Europa. Tudo isso é o poder do mal. Então, a história da salvação, ela conta a história do bem e do mal. O mal, e ela dá dois símbolos para isso. O primeiro símbolo do mal significa Babel.
Todo mundo conhece a Babel, a Torre de Babel, a historinha da Torre de Babel. Está no Gênesis também, né? 11, de 1 a 9, né? O povo queria construir uma torre para chegar até o céu, para ficar famoso. E o bem, a Bíblia simboliza como Pentecoste. Nós vamos ter agora, no dia 5 de junho, o dia de Pentecoste. Não perca, todo mundo participe da celebração. É muito importante. E daí o que acontece? Acontece entre o bem e o mal. Aqui está dizendo que o mal só chega ao nosso calcanhar. Não chega até a nossa cabeça. E nós podemos pisar nele e mandar embora. Então a Eva está prefigurada, ou melhor, Maria está prefigurada como a Eva que matou o mal com o seu calcanhar. O mal chega até o calcanhar só. Você não pode deixar de chegar à sua cabeça, você já pisa nele. Então, nós vivemos entre o bem e o mal. E nós somos do bem. Nunca o mal vai vencer o bem sempre vai vencer. Bom, depois nós temos também o livro do evangelista, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 ao 38, que vai aparecer a anunciação do anjo. O anjo Gabriel foi até Maria. Maria estava lá em Nazaré, em sua casa, e o anjo apareceu para ela. E passou para ela a grande missão. Ela ia ser a mãe de Jesus. Parece que foi fácil isso para ela. Ela tinha entre 14 e 16 anos, era uma menina nova. Estava prometida em casamento para José, mas não tinha casado ainda. O anjo aparece e diz: bendita és tu entre as mulheres. Né? Deus encontrou graça no seu coração. E você vai ser a mãe do nosso Senhor. Aí a Maria fala assim: mas como que pode? Ela não entendeu, ela achou estranho quando ela foi chamada para ser a mãe de Jesus. Porque ela disse: eu não tenho nem marido, eu não tenho nenhum homem. Ela sabia que para ficar grávida tem que ter contato, os corpos de homem e mulher. E ela não teve contato com ninguém. O anjo falou: não, mas o poder do Altíssimo vai cobrir você. E você vai receber o Espírito Santo no seu ventre. E esse menino que vai nascer vai se chamar Filho do Altíssimo. Olha, pessoal, que historinha estranha, não? Para aquela época, né? E para hoje também. Se parecer uma menina grávida e falar que fica grávida de Deus, quem vai acreditar? Maria, ela sentiu o cheiro de Deus. Ela não assustou quando o anjo chegou, porque quando ela estava varrendo a casa, ela estava varrendo o templo, conta a historinha dela, né? Lá na história da salvação, que ela sentia o cheiro de Deus, o cheiro do anjo que chegava até ela e cheirava. E ela falava para os amigos dela: está sentindo o cheiro? Mas que cheiro? Dá risada da cara dela. E quando ela ficou grávida, meus irmãos e minhas irmãs, diz aqui no Evangelho segundo Mateus, né? Diz assim, olha, vocês vão ler depois lá o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo de 18 a 25. Diz assim, olha: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento com José. Antes de viver juntos, ela encontrou-se grávida por obra do Espírito Santo. Mateus 1,18. Encontrou-se grávida. Você acha que foi fácil para ela? Naquela época, uma mulher ficar grávida, solteira, ela correu o risco de ser morta. O risco de ser apedrejada. Vocês estão lembrados daquele evangelho, segundo João, capítulo 8, que pegaram uma mulher praticando adultério e levaram até Jesus e diz: essa mulher foi praticando adultério. Segundo a lei, nós temos que matá-la, apedrejada. Vocês estão lembrados dessa cena? O que Jesus falou? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aquela época, ficar grávida solteira era correr o risco de morrer. Mas ela tinha um namorado chamado José. Mas o namorado
morava em Belém, 120 quilômetros de distância, e ele era o único que tinha certeza que ele não era o pai da criança, porque ele não tinha tido relação com ela, ele sabia. Olha o que fala aqui no versículo 19. José, seu esposo, sendo homem justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu abandoná-la em segredo. Olha, nem José acreditou nela, nem o namorado que estava prometido acreditou nela. E ela, neste momento, ela ficou sozinha. Mas precisou o anjo de Deus avisar o José. O José, quando recebeu a notícia que Maria estava grávida, ele ficou muito triste. Ele diz, o meu projeto caiu por terra. Ele catou a mala e disse, estou indo embora. Vou sumir neste mundo, não quero mais saber dela. Mas o anjo do Senhor avisou José em sonho e disse assim para ele, assim, olha lá, o versículo 20. Enquanto ele tomava a decisão, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que dela está gerando provém do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho que se chamará pelo nome de Jesus e vai salvar o pecado de todos os habitantes da terra. Olha, pessoal, José recebeu a notícia do anjo em sonho. Ele não viu, ele sentiu. Maria achou estranho. Quantas vezes você, meu irmão, minha irmã, recebe um chamado de Deus para a sua missão e você também acha estranho? Quem sou eu? Eu não sou nem casada. Como é que eu vou fazer? E o anjo fala para ela, não, mas Deus vai cuidar de você. Deus está cuidando de você, está cuidando de mim. Quanta gente está passando fome, quanta gente está passando violência, quanta gente está doente, quanta gente está precisando dar um doente lá, receber um carinho, você ir lá rezar para ele, levar a Eucaristia, falar, Jesus está chegando. Não é verdade? E eu, quando eu estava aprendendo a ser ministro da Eucaristia, isso 40 anos atrás, né, fomos numa favela, eu não era ministro ainda, meu amigo que era. E a equipe, era umas 3, 4 pessoas que ia, né? Quando chegamos na favela, tá todo mundo ali, comendo churrasco, tomando cerveja, o revólver em cima da mesa lá, sabe favela como é que é. Aí, ô moço, viemos aqui rezar pro doente. Não, pode entrar, ele tá aí. Entramos, eu entrei na frente, um barraquinho bem baixo, e ele tava assim, rezando, aquele homem acamado. E ele não viu eu. Ele escutou a voz do meu amigo lá, bom dia, pessoal, paz de Jesus. Ele respondeu assim, obrigado, meu Senhor. Jesus está chegando. Olha que bonito. E Jesus estava chegando mesmo através da Eucaristia. Jesus estava chegando mesmo através dos missionários e missionárias. O pessoal chegou lá, tirou ele da cama, o homem ali abandonado, cheirando urina, deu banho nele, cortaram a pareinha, cortaram a barba dele, rezamos e demos a Eucaristia. Ele abraçou todo mundo e chorou de alegria. Ele ficava abandonado durante a semana. Todo mundo comendo churrasco, tomando cerveja, o homem lá com 80 e poucos anos acamado. Mas Jesus chegou até ele. Maria terminou seu evangelho dizendo assim, eis aqui a serva do Senhor. Faça em mim segundo a vossa palavra. Olha que bonito. Quando você receber um chamado, meu irmão, faça isso também. Eis aqui o servo ou a serva do Senhor. Eu estou aqui para trabalhar para o reino de Deus. E quando Jesus chega na sua vida, a sua vida muda. E para nós continuar mais um pouquinho aqui, nós temos uma postilha, né? Maria continuou, depois que Jesus nasceu, cresceu, né? Ah, sim, só para terminar, perdão, pessoal. Para terminar, esqueci aqui. Aí, terminando, Jesus, ou melhor, José, entendeu o recado do anjo. Pegou Maria e levou para casa. E cuidou dela. E ele teve a coragem, que às vezes nós não temos. Ele teve a cara de pau de dizer que ele era o pai. Mas ele não era. Ele não era o pai. O pai era Deus.
mas ele assumiu para ela não ser apedrejada. E ele assumiu como missão de ser o pai adotivo de Jesus. Por isso que José é um dos santos mais importantes de toda a história. Sabe onde está isso? Versículo 25. Olha lá. Ele vai falar assim, ó. E não teve relações com ela, até que ela deu à luz um filho. E ele o chamou com o nome de Jesus. Aqui está a chave. Porque na história judaica, quem dá o nome para o filho que nasce não é a mulher, é o pai. E ele deu o nome. Então ele é o pai. Ele é o pai. Mas ele não era. Mas ele teve a cara de pau de dizer que era o pai. Não é uma maravilha? Ter coragem de assumir essa missão. Que ele acreditou que ela estava grávida através do Espírito Santo. Muito bem. Continuando mais um pouquinho, está terminando já, faz 4 minutos. Maria do ministério de Jesus. Né? Ministério de Jesus. Quando Jesus saiu pregar, Maria saiu com ela. Saiu com ele, perdão. Lembra lá em João 2, nas bodas de Caná? Quando Jesus foi para o casamento, Maria foi os irmãos de Jesus e ele também. Jesus chegou lá. Quando chegou lá, acabou o vinho. Ela falou para ele assim, acabou o vinho, Jesus. Ele falou assim, o que eu tenho de ver com isso, mulher? Ainda não chegou minha hora. Mas ela acreditou nele, mandou eles encher as talhas de águas. E eles encheram. Chamou o mestre Sala. O mestre Sala tomou o vinho. E ele falou, puxa, essa festa aqui está diferente. Porque todas as festas que a gente vai, primeiro dão um vinho bom. Quando o pessoal está meio ruim, meio bêbado, dão um vinho pior. Aqui foi o contrário. Foi o contrário, né? Deram o vinho ruim primeiro. E agora veio o melhor vinho. E o mestre Sala não sabia de onde que veio aquele vinho. Estou falando do texto. Mas os empregados sabiam. Olha aqui a mudança, né? Olha que beleza. O mestre e o dono da festa não sabia de onde veio o vinho. Mas os empregados sabiam. O milagre de Jesus. Foi o primeiro milagre. Transformar água em vinho. E quem que fez isso? Maria. Ela intercedeu. Jesus, faz alguma coisa. E ela está lá intercedendo por você. Ela está lá intercedendo por mim. E Maria, após a ascensão do Senhor, quando Jesus estava na cruz, lá, para morrer, né? Estava lá pregado na cruz, lá em João 19, 25 a 27, Jesus falou, mulher, eis aí a sua mãe. Ou melhor, mulher, eis aí o seu filho, perdão. Filho, eis aí a sua mãe. A partir desse momento, o discípulo amado levou Maria para casa e começou a cuidar. Olha aí, Jesus deu Maria como nossa mãe, para você e para mim. Eis aí sua mãe, mulher. Para o discípulo amado. Discípulo, eis aí sua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Nós somos filhos, agora nós temos pai e mãe. Deus é pai e Maria é mãe. Então Maria, ela faz parte da história da salvação. Então vamos estudar, já vai ter mais um encontro sobre Mariologia para nós estudar. Mas vocês estão aí do outro lado, acompanhando. Faça propaganda do nosso canal. Aqui ninguém está pagando dinheiro com isso não. É para levar a palavra de Deus para frente. Você vai levar a palavra. Como você vai levar? Compartilhando esse vídeo com todo mundo, dizendo, veja a história de Nossa Senhora. Veja a história de Maria, a mãe de Jesus. Faça isso. E vocês conversem sobre esse texto aí, olha. Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. E vocês vão entender como que é importante estudar Mariologia. O tema de hoje foi Maria na Sagrada Escritura. Vamos terminar então essa nossa oração pedindo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que a paz e o amor de Cristo estejam com todos nós. Vamos sempre viver em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo, se Deus quiser.